Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para mais uma live. Hoje é sexta-feira, 31 de julho de 2020. Eu estou na companhia da Regiane, do Davi, na transmissão. O Cláudio também está conosco. Hoje o pastor Fernando não pôde estar, teve um compromisso. E nós estamos aqui para meditar nesse assunto tão importante que é sobre a oração em línguas, E o tema da mensagem de hoje é o valor da oração em línguas. E aí o pastor Fernando deixou essa reflexão para que a gente pudesse pensar juntos, meditarmos juntos e, acima de tudo, colocar em prática. Amém? Então, Deus te abençoe, que o Espírito Santo conceda a você um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, que você tenha os seus olhos espirituais abertos para compreender essas verdades espirituais, tá? Nós oramos em nome de Jesus, crendo que essa palavra vai tocar no teu coração, crendo que essa palavra vai te erguer por dentro. Essa palavra vai trazer elucidação para você de muitas coisas nas quais você sabe que você precisa mudar, mas se você não se entregar à prática da oração, você não vai conseguir viver o plano, a plenitude do propósito de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que você fique aí atento, que você pegue a sua Bíblia, que você acompanhe conosco essa ministração, tá bom? Então, o tema de hoje, como eu acabei de falar, é o valor da oração em línguas. Vamos entender o porquê é tão importante orar em línguas, quais são os benefícios da oração em línguas. Então, um dos benefícios é estreitar a nossa comunhão com o Espírito Santo, criando um canal de comunicação com Ele. É também a maneira pela qual eu e você podemos conhecer o plano e o propósito de Deus com detalhes. É também batalhar. Um dos benefícios da oração em línguas é a gente poder batalhar pela nossa fé santíssima. É fazer com que a nossa medida de fé, aquela medida de fé que todo cristão recebe ao nascer de novo, ela cresça, ela se desenvolva e que ela funcione de maneira poderosa. Outro benefício também importante é orar os mistérios da nova aliança. É a gente compreender essa nova dispensação que nós estamos. E o que seria orar entendendo esses mistérios da nova aliança? É Cristo por nós, Cristo em nós e Cristo através de nós. Então, por meio da oração em línguas, a gente vai ter na compreensão, a revelação desses mistérios da nova aliança. Outro benefício importante é a gente conhecer com profundidade a herança que nos foi deixada por Jesus Cristo. Nós temos uma herança gloriosa em Cristo Jesus. E é por meio da oração em línguas que a gente recebe o conhecimento da profundidade dessa herança. Outra coisa importante também sobre a oração em línguas, A oração em línguas, ela ativa a unção do Espírito que está em nós. Essa unção que nos ensina todas as coisas. Então, quando nós oramos em línguas, a unção que está em nós, ela é ativada por meio do Espírito Santo. Outro benefício importante é entender que quando nós oramos em línguas, quando nós falamos em línguas, nós estamos sendo ajudados pelo Espírito Santo em nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. E Jesus, quando subiu aos céus, Ele enviou outro Consolador. Ele rogou ao Pai que enviasse o outro Consolador. Então hoje o Espírito Santo habita em mim e você que nasceu de novo. E nós somos ajudados pelo Espírito Santo quando nós oramos em línguas. Outro benefício importante é que quando nós oramos em línguas, nós entramos no descanso do tudo feito. Está tudo consumado. Quando você e eu fazemos da oração em línguas o hábito diário, cada vez mais o Espírito nos conduz a esse ambiente de paz, de entender que tudo já foi feito, tudo já está consumado. Outra coisa importante, que a gente precisa entender sobre o poder de orar em línguas é que nós somos edificados. Somos edificados espiritualmente, somos edificados na nossa fé santíssima. Quando eu e você oramos em línguas,
nós estamos sendo edificados. A nossa nova natureza, a natureza de Deus está sendo desenvolvida em cada um de nós, para que a cada dia nós sejamos parecidos, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses benefícios, nós obtemos eles na prática da oração em línguas. Então, a gente precisa compreender o quão importantes são esses benefícios e essa prática da oração. Se você entende a importância, se você tem essa consciência da importância de orar em línguas e sabe quais são os benefícios que ela te proporciona, você não pode pensar duas vezes, esperar mais nada, tem que começar a orar. Mas o triste, o lamentável é que muitos de nós como cristãos, nós não estamos desfrutando desses benefícios. Nós não estamos se beneficiando dessas realidades da nova criação em Cristo Jesus por conta do quê? De não praticar a oração em línguas. Mas por que não praticamos? Porque tem tantos cristãos espalhados, por todo mundo, receberam o dom de orar em línguas, falam em outras línguas, mas eles não colocam em prática no seu dia a dia, eles não são praticantes diligentes, porque todas as vezes que eu e você nos propomos a praticar a palavra, a praticar um princípio espiritual, os impasses vêm, as barreiras vêm, os confrontos vêm, e muitos de nós, muitos cristãos, acabam se desanimando, acabam desistindo. Mas não é isso que Deus tem para nossas vidas, que a gente desista, mas muitas vezes nós cometemos esse erro, essa falha de desanimar e de desistir. Então, o que eu quero agora pensar com vocês e meditar com vocês tantos benefícios poderosos para aqueles que oram em línguas, que falam em línguas. Muitas vezes desistimos porque os impasses vêm. Vamos entender um pouco mais sobre quais são esses impasses, quais são essas barreiras que acabam bloqueando a nossa prática de oração em línguas, tá bom? E aí eu quero que você abra aí na sua Bíblia, se você não tiver com a sua Bíblia, que você anote. Nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Antes de ler o versículo 14, vamos ler o versículo 2, amém? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora vai lá para o versículo 14. Diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E aí é dentro desse versículo 14 que nós vamos destrinchar quais são esses impasses, quais são essas barreiras que se levantam, que surgem quando eu e você tomamos a decisão de praticar a oração em línguas diligentemente. Então, primeiro impasse, a mente fica infrutífera. Nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Então, a oração em línguas, de forma proposital, não envolve os nossos pensamentos, não envolve a nossa mente. Ela é uma prática espiritual. A oração em línguas, o falar em línguas é uma prática espiritual, onde o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito recriado em Cristo Jesus, ele está conectado diretamente com o Espírito Santo. Sem a interferência da alma, sem a interferência de homens, sem interferências externas. Então, o falar em línguas é uma prática espiritual, propositadamente, para que não haja nenhuma interferência, nem da nossa mente, dos nossos pensamentos, e nem de coisas externas, e nem dos homens, as pessoas que estão à parte, que estão à nossa volta. É uma conexão do nosso espírito com o Espírito Santo. Amém? Então, e é aqui que entra esse primeiro impasse, essa primeira barreira, porque nós queremos
falar em línguas, mas queremos ter o controle daquilo que nós estamos falando. Nós queremos orar no Espírito, falar em outras línguas, mas nós queremos compreender. E essa oração espiritual, a mente não entende, a mente fica infrutífera. Não há uma compreensão, não há uma interferência da nossa alma e nem de homens. Os homens não entendem, a nossa alma não pode interferir, nem o diabo pode interferir. É uma conexão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Então a gente precisa compreender esse primeiro impasse. Quando nós oramos em línguas, nós oramos de fato. Oramos mistério com o Pai. A mente não entende, o diabo não entende, e as pessoas que nos ouvem nesse dom específico da edificação, elas também não nos entendem. Amém? Então, outra coisa importante que a gente precisa entender. A revelação das coisas espirituais, a revelação das coisas do reino, elas vêm diretamente do Espírito Santo para o nosso espírito. Amém? Então, primeiro impasse, a nossa mente, ela fica infrutífera. Então, você compreendendo esse primeiro impasse, você vai ir para a oração em línguas, você vai para essa prática de oração, já consciente de que você vai orar, é pela fé, a sua mente não vai entender, a sua mente não vai compreender, mas pela fé você vai prosseguir, você vai continuar. Amém? Vamos para o segundo impasse. Qual é o segundo impasse que ocorre quando eu e você decidimos orar em línguas? Segundo impasse é: as nossas emoções não participam. Se a minha mente, os meus pensamentos não participam, consequentemente as minhas emoções também não. Então, em se tratando de uma prática espiritual, sem a participação da nossa mente, logo as nossas emoções também não participam. Ou seja, elas não são afetadas. Sendo assim, cria-se um impasse, mais uma barreira se levanta, já que teremos que perseverar nessa prática movidos pela fé. Se a minha mente não entende, meus pensamentos não alcançam essa oração, as minhas emoções também não, é aí que a gente vai ter que perseverar, pela fé na prática da oração. Amém? Então, todos nós, quando decidimos orar em línguas, se entregar ao Espírito Santo nessa prática, todos nós vamos ser tentados a não acreditar na oração em línguas. Vamos ser tentados a acreditar que essa oração não tá surgindo efeito, não está funcionando, você não está compreendendo, você não está sentindo nada. Mas a fé não é sentimentos, fé é uma força espiritual. Os seus sentimentos não têm nada a ver com fé. Amém? O pastor Fernando fala uma frase que é tremenda, né? Os nossos sentimentos, eles não geram fé. Mas a nossa fé gera sentimentos, ela pode gerar sentimentos. Então, quando você entende que a fé é uma força espiritual, é algo do teu espírito conectado com o Espírito Santo, e você entende que as suas emoções é parte da sua alma, você vai conseguir se posicionar e se firmar na prática dessa lei espiritual tão poderosa, que é a oração em línguas. Amém? Então, vamos compreender. Se a gente entender, discernir que as emoções não tem nada a ver com a oração em línguas, a gente vai conseguir perseverar. Porque você vai entender que no decorrer da oração, do seu andar com o Espírito Santo, independente do que você está sentindo ou não, a oração, a conexão está feita e o Espírito Santo está transferindo ao seu espírito verdades, mistérios e revelação. Ainda que isso você não consiga discernir, entender na sua mente nem nas suas emoções. Tá bom? Vamos para o outro impasse, o terceiro impasse, é a resistência da vontade carnal. Então, quando nós oramos em língua, a nossa alma ela começa a ser confrontada pela santidade de Deus, já que muitas impurezas e carnalidades serão expurgadas do nosso interior. E é natural que a nossa alma não queira perder o controle sobre a nossa vida. Aqui cria-se um impasse, e nesse momento é que se cria esse novo impasse, essa outra barreira. Pois se forma uma guerra dentro de nós, se estabelece uma guerra interior. A carne
que é a velha natureza, a alma velha, contra o nosso espírito recriado em Deus. Então, quando eu e você vamos orar no espírito, o terceiro impasse que vai vir é essa resistência da vontade carnal. E dentro de você se estabelece uma guerra no seu interior. O seu espírito quer falar em línguas, quer orar em línguas, quer estar conectado ao Espírito de Deus, quer as coisas de Deus, quer ler a Bíblia, quer adorar, quer jejuar. Por outro lado, a sua carne não quer. A sua carne quer o que a sua alma deseja, o que as suas emoções se sente tranquila, se sente favorável. Mas a gente precisa entender que, embora isso ocorra dentro de nós, essa guerra interior se levante dentro de nós, nós não podemos ceder à alma. Precisamos tomar uma firme decisão de continuar a orar em línguas. Amém? Uma das coisas também que a gente precisa compreender, né? O pastor Fernando já ministrou várias vezes isso para cada um de nós, né? A fé, ela começa com uma decisão de crer. A gente não pode associar a fé a sentimentos. A gente não pode esperar sentir algo, um friozinho na barriga, um arrepio, um calor. A gente não tem que esperar emoções, sentimentos. Fé é totalmente alheia de sentimentos. Então, quando eu e você decidimos orar em línguas, esse terceiro impasse vem. É aquela guerra, aquela luta interior. Você quer ficar no Espírito, você quer continuar orando em línguas, mas vem aquela guerra, aquele confronto, porque o Espírito Santo começa a sinalizar e mostrar dentro de mim e de você as carnalidades. E aí ele vai querer fazer o que na minha vida e na sua vida? Trazer santificação. E aí o confronto vem, o combate vem, a guerra vem. E muitos nesse momento de guerra interior, de conflito interior, desistem, desanimam de orar em línguas. E não é lícito que isso ocorra, né? A gente não deve fazer isso jamais, mas muitas vezes acabamos por fazer. Outro impasse também que eu quero meditar com vocês, que o pastor Fernando deixou tão bem explicado para cada um de nós aqui, é esse quarto impasse, que é o imediatismo. Meu Deus, qual é o cristão que não é pego nesse impasse? O imediatismo. A prática diligente da oração em línguas, ela ativa em nós 3 processos. Olha a palavra, processos. 3 processos. Primeiro processo é o processo de renovação da nossa mente. Quando eu e você tomamos a firme decisão de orar em línguas, de sermos edificados pelo Senhor, a gente precisa entender que essa entrega, essa prática vai nos levar a processos. E esse impasse, o imediatismo, é um inimigo, eu diria, é o inimigo número 1 da oração em línguas. Porque o que acontece? Quando você está orando em línguas, você precisa entender que você entrou num processo. É uma entrega ao Espírito Santo, onde o seu espírito está conectado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você, no seu interior. E a primeira coisa, o primeiro processo que começa a ocorrer é a renovação da nossa mente. É a renovação da nossa maneira de pensar. Porque quando você começa a orar em línguas, o Espírito te leva à palavra e os seus pensamentos vão ser confrontados. Você vai ter que retirar os pensamentos velhos, antigos, carnais e substituí-los pela palavra de Deus, para que você comece a pensar como Deus pensa. Porque se nós não alinharmos os nossos pensamentos à palavra de Deus, nós não vamos ter a fé do tipo de Deus. Então, nesse quarto impasse, que é o imediatismo, a gente esquece desse processo. E a gente quer orar em línguas hoje e amanhã ter uma mente renovada, ser uma nova pessoa, cheia da unção, do poder e transformada. E não é assim. Não é assim, é um processo. Amém? Então, nesse quarto impasse, o imediatismo é terrível. Terrível. Porque você precisa se conscientizar. Eu estou orando em línguas, eu vou me entregar ao Espírito Santo e eu tenho que ter a consciência que eu estou entrando num processo, aonde a primeira coisa que vai acontecer em mim é a renovação da minha mente, é a renovação da minha maneira de pensar.
Eu vou começar a ser inserido no reino de uma forma onde a palavra vai sendo ministrada ao meu coração e eu vou começar a pensar como Deus pensa. Quando a gente nasceu de novo, nós entramos no reino de Deus, correto? Dentro do reino de Deus existem leis espirituais, regras espirituais que Deus estabeleceu para o nosso relacionamento com Ele e para que a gente desfrute dessa vida abundante em Deus, no seu reino. A Bíblia não diz que quando nós nascemos de novo, nós somos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus? Então, no reino de Deus tem uma maneira de viver, de fluir nele, e é pela fé. E para que você viva pela fé, você tem que pensar como Deus pensa. Porque aquilo que você pensa determina o que você crê. E o que você crê vai determinar suas ações. Amém? Então, vamos lá. Primeiro processo de quando você começa a orar em línguas. E que demora, não é da noite para o dia. Por isso que esse passe do imediatismo é terrível. Porque o primeiro processo que eu e você vamos entrar é o processo da renovação da mente. Quanto mais nós falamos em línguas, quanto mais nos entregamos ao Espírito Santo nessa oração, nós vamos cada vez mais assimilando as verdades do reino. Cada vez mais vamos compreendendo, entendendo e tendo a revelação das verdades do reino. Então, esse é o primeiro processo. Qual é o segundo processo? A edificação da nossa fé. Amém? Então, nós entramos no segundo processo, que é a edificação da nossa fé. É a luta contra a incredulidade, é a luta contra o medo, é a luta contra a dúvida. Então, nós entramos nesse processo, um processo onde a nossa fé é edificada. E essa fé sendo edificada por meio da revelação da palavra, nós vamos conseguir entrar em condições onde a nossa fé funciona. Outro processo que nós entramos é o processo da mortificação. Então, quando nós estamos orando em línguas, orando no Espírito, nós entramos nesse outro processo que é a mortificação da carne. Então, o que vai acontecer? Nós vamos entrar num processo onde nós vamos lutar, haverá uma luta contra as nossas fraquezas, a luta contra as carnalidades, as impurezas que há dentro de nós. Resquício lá da velha natureza. Então o Espírito Santo, por meio da oração em línguas, vai trazendo santificação, vai trazendo pureza. Então, precisamos entender que quando nós entramos nesses processos, os resultados vão começar a aparecer depois de um determinado tempo. Não é da noite para o dia. Não é você passar hoje horas orando em línguas e amanhã você ser totalmente transformado e mudado. Não, é um processo. Você entra nessa condição de comunhão, de conexão com o Espírito Santo por meio da oração em línguas e o Espírito Santo vai conduzindo você a esses processos de renovação da mente, amém? De edificação da sua fé e da mortificação da sua carne. Então, todas as vezes que você for orar, tenha essa consciência que você está dentro de um processo. E este processo vai te levar a um outro processo e a um outro processo, até que você possa, de fato, em determinado tempo, ir vivendo as curas, restaurações, edificações que está disponível. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser perseverantes e disciplinados. Todas as vezes que eu e você formos orar em línguas, formos nos entregarmos ao Espírito Santo para que a gente possa de fato desenvolver a vida e a natureza de Deus em nós, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação em Cristo Jesus, esses impasses vão vir, essas barreiras vão querer se levantar, elas se levantam na minha vida e na sua, na vida de qualquer um que decida orar no Espírito. Mas nós precisamos resistir a essas barreiras, resistir a esses impasses e perseverar na prática da oração em línguas, que é uma prática espiritual poderosa. Quantas vezes eu e você nos posicionamos para orar no Espírito,
né, nos organizamos e falamos, não, agora eu vou todos os dias pegar um período para orar no Espírito, e aí por algum motivo, alguma situação, você não consegue, sejam situações externas ou até mesmo internas, ou essas barreiras, esses impasses que nós acabamos de meditar, e você desanima e você para. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que eu e você venhamos resistir, rejeitar esses impasses e perseverar na prática da oração em línguas. Tem uma palavra para você e para mim nesta noite. Esquece o tempo que passou, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Vamos prosseguir para o alvo, vamos ser mais diligente. A partir do momento que o entendimento dessas verdades venham, vamos ser diligentes na prática, vamos esquecer o que passou, vamos prosseguir, vamos para o alvo, vamos nos determinar a colocar em prática essas verdades. Deus tem coisas tão gloriosas, tão maravilhosas para mim e para você, para a sua igreja, para a sua noiva, que somente vamos entender, compreender e estar inserido nisso se a gente tiver uma audição sensível ao Espírito Santo, se estivermos sensíveis ao Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados por Deus, eles são dirigidos por Deus. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, como a noiva de Cristo, ser um povo guiado, dirigido pelo Espírito Santo, não mais pelas emoções. Quantas vezes eu e você, quantos de nós nos deixamos levar pelas emoções, agimos segundo as nossas emoções? Por quê? Porque nós não estamos fortalecidos no Espírito, no homem interior. E a oração em línguas, ela nos coloca numa condição aonde somos guiados pelo Espírito Santo, aonde somos sensíveis à sua voz, aonde nós temos a estrutura interna para prosseguir e avançar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que você possa compreender. Eu acredito que o pastor Fernando futuramente fale muito mais sobre isso, medite mais conosco sobre isso, né? Mas que você venha se ater a essas coisas que nós meditamos hoje, que você venha pensar e meditar nisso, parar um tempo do seu dia. Eu vou falar particularmente para você, quantos cristãos desejam, né, ser batizados com o Espírito Santo? Nossa, quando a pessoa nasce de novo, ela recebe a Cristo como Senhor e Salvador e chega ao conhecimento dela sobre o batismo no Espírito Santo com evidências em falar em outras línguas. É o que o cristão deseja, ele quer orar em línguas, ele quer ser batizado. E aí ele recebe o dom de orar em línguas, é batizado no Espírito Santo com evidências em falar em outras línguas. E aí depois começa a colocar em prática, começa a orar hoje, amanhã, os impasses se levantam, essas barreiras se levantam e ele vai recuando, vai desanimando e desiste. Mas uma palavra para mim e para você, vamos ativar esse dom espiritual que está dentro de nós. Vamos ativar esse dom espiritual, vamos voltar a orar em línguas. Vamos voltar a orar em línguas diligentemente, para que a gente possa entrar nessa nova condição de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós estamos vivendo os últimos dias. E somente poderemos suportar, vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, se nós estivermos firmados na palavra, se estivermos conectados com o Espírito Santo, se nós e o Espírito formos um no Senhor. Amém? Então, em nome de Jesus, vou bem rapidamente falar, dar uma recapitulada nisso aqui que a gente acabou de ministrar, mas só para reforçar ainda mais a importância, o valor da oração em línguas. Então, em nome de Jesus, que você entenda que a oração em línguas, ela estreita a sua comunhão com o Espírito Santo, criando esse canal de comunicação direto do Espírito Santo com o seu Espírito. Conhece, quando você fala em línguas, quando você ora em outras línguas, você vai conhecer o plano e o propósito de Deus. Quando nós oramos em línguas, nós batalhamos de forma eficaz pelo crescimento e a nossa edificação, pelo nosso crescimento espiritual, pela nossa edificação.
Quando nós oramos em línguas, fazemos que aquela medida de fé que nós recebemos ao nascer de novo, ela cresça, ela se desenvolva e nós tenhamos uma fé do tipo de Deus. Quando nós oramos em línguas, nós oramos os mistérios da nova aliança. Cristo por nós, Cristo em nós e Cristo através de nós. Quando nós oramos em línguas, nós conhecemos com profundidade a herança que Deus nos deixou por meio de Cristo Jesus. Quando nós oramos em línguas, nós ativamos a unção do Espírito em nós. E é essa unção que nos habilita a servir ao Senhor, é essa unção que nos capacita a fazer a obra de Deus. Quando nós oramos em línguas, nós somos ajudados em nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, eu tenho as minhas fraquezas, você tem a sua. E quem é que nos ajuda nelas? O Espírito Santo. Quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Quando nós oramos em línguas, nós entramos no descanso do tudo feito, está tudo consumado. Nós entramos no descanso, nós desfrutamos de uma paz que essa paz a mente, a razão não entende. Mas quando oramos em línguas, o Espírito Santo testifica que tudo já foi feito. Nós já temos tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa e nós entramos nesse descanso do Pai. Quando nós oramos em línguas, nós somos edificados na nossa fé santíssima. Então, todos esses são os benefícios da oração em línguas, a importância de orarmos no Espírito. Se você já é batizado no Espírito Santo, com evidências de falar em outras línguas, comece hoje mesmo a orar em línguas. Tire um tempo para você se dedicar somente à oração em línguas. E essa oração poderosa, essa oração espiritual vai desenvolver em você o novo caráter de Cristo, vai levar você a viver o plano e propósito de Deus, vai te capacitar, te habilitar nos seus relacionamentos, seja conjugal, familiar, no trabalho, na escola, onde for. Somente em Cristo Jesus, pela ação do Espírito em nós, é que podemos desfrutar de uma vida abundante que começa aqui na terra. Amém? Então, em nome de Jesus, quando você começar a praticar diligentemente a oração em línguas e esses impasses começarem a se levantar, quais são eles? A mente fica infrutífera. Continue orando em línguas, a sua mente não entende mesmo, ela não vai entender. É uma oração espiritual, é uma oração que você faz de fato. É uma conexão do seu Espírito com o Espírito Santo. Então rejeita esse impasse, essa barreira. Não estou entendendo, não estou compreendendo. Você não vai compreender mesmo, você não vai entender na sua mente, na sua alma. É no Espírito que o entendimento vai vir, é no seu Espírito que a revelação vai vir. Amém? Rejeita esse impasse. Outro impasse que nós meditamos, as suas emoções. Não fica esperando sentir algo para orar em línguas. Quando você estiver orando em línguas, não fique esperando sentir um friozinho na barriga, um arrepio. Não, esquece. Esquece as emoções. Não importa, você pode orar em línguas angustiado, você pode orar em línguas irado, você pode orar em línguas aonde você estiver e como você estiver emocionalmente, porque as suas emoções não têm nada a ver com a oração em línguas. A oração em línguas é uma linguagem espiritual do teu espírito com o Espírito Santo. As suas emoções não participam, elas não têm nada a ver. Amém? E é nesses momentos de fraqueza, é nesses momentos onde as nossas emoções estão afloradas, é nesse momento que as emoções estão ali, sabe, querendo te oprimir, é nessa hora que você tem que orar em línguas. Você não pode associar a oração em línguas ao bem-estar, ao sentimento. Você ora pela fé. Você ora em línguas pela fé. Não é porque as suas emoções estão bem, elas estão favoráveis. Então rejeita quando essa barreira se levantar, quando esse impasse vier, que as suas emoções não estiver sentindo nada enquanto você ora em línguas, persevere e continue. O outro impasse, a resistência, né? Aquela resistência carnal se levanta. Porque é muito interessante, né? Você pode passar horas assistindo um filme, nas redes sociais, em qualquer entretenimento.
A sua alma gosta, a sua carne gosta, mas quando você se propõe a uma prática espiritual, quando você se propõe a orar em línguas, a ler a Bíblia, a adorar, a fazer um período de ações de graças, a jejuar, a carne grita, a carne geme. É assim mesmo. Porque a carne estava acostumada com o pecado, a carne estava acostumada com as coisas, né, terrenas. E agora você está no reino. Você é um ser espiritual, você é espiritual, você é um espírito, possui uma alma e habita dentro de um corpo, amém? Então, o confronto, a resistência, o impasse da carne vai vir, a carne não gosta, a carne grita, ela geme, mas você vai perseverar para que essa carne, essa alma perca o controle da sua vida, e quem deve ter o controle da sua vida é o Espírito Santo. Amém? O outro impasse é o imediatismo. Cuidado, não deixe esse impasse roubar de você essa prática espiritual tão poderosa. É claro, quando você ora, você quer ver o resultado amanhã, você quer orar em línguas hoje, você quer ter revelação amanhã de todo o propósito de Deus, você quer ter revelação de mistério, você quer operar nos dons espirituais, é assim mesmo. Mas você precisa entender que existe um processo, há degraus para que nós subamos. Não é assim da noite para o dia. Toda a prática espiritual nos leva a um processo. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa rejeitar, resistir pela fé na palavra a todos esses impasses e perseverar na prática da oração em línguas. Quando nós oramos em línguas, é notório a diferença da nossa comunhão com o Pai, da nossa comunhão com as pessoas à nossa volta. Como isso é importante. Você sabe, aqueles que têm o hábito de orar em línguas, sabem que quando não ora em línguas, como é ruim. Como você fica numa condição perdida, confusa, não sabe lidar com as situações, não sabe lidar consigo mesmo. Mas quando você começa a orar em línguas, orar no Espírito, você vê a importância dessa prática espiritual e o que o Espírito Santo faz em você e através de você e para você. Amém? Precisamos, em nome de Jesus Cristo, compreender o quão poderoso é essa prática espiritual que é orar em línguas e nos dedicarmos diligentemente todos os dias. Você sabe o quanto é necessário a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que você se posicione nessa verdade espiritual, que você tenha ouvido, como eu também tenho ouvido há tanto tempo, mas talvez nós temos de fato negligenciado essa prática. Então, a minha oração é que eu e você possamos ser diligentes nessa prática, nessa entrega ao Espírito Santo. Porque o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem quão poderoso é orar em línguas. Ele sabe o poder que há nessa prática espiritual. Ele sabe, por isso que ele vai fazer toda a pressão, ele vai se utilizar de todos os meios para nos intimidar, nos confrontar, levantar esses impasses, levantar essas barreiras para que a gente desista, para que a gente desanime. Não desista, em nome de Jesus, não desista. Vamos prosseguir, vamos perseverar. O pastor deixou uma frase aqui tão importante, olha, Satanás, sabendo disso, sabendo do poder da oração em línguas, ele vai usar todos esses impasses para fazer pressão na nossa mente, fazer pressão nas nossas emoções e na nossa vontade, a fim de nos forçar a desistir dessa gloriosa prática. Mas nós precisamos todos os dias tomar uma firme decisão de crer nessa prática e ser diligente. Eu vou falar para vocês, todos nós temos dificuldades, todo mundo tem dificuldade nas práticas espirituais. Todo mundo, porque é uma prática que ela está ligada ao nosso verdadeiro eu, ao Espírito. Então a alma não gosta, a carne não gosta. E eu por muitas vezes, quando ia orar em línguas, que vinha esses impasses, e vem até hoje, eu sempre declarava no meio da oração, Senhor, eu te agradeço,
Porque a tua palavra diz que quando eu oro em línguas e eu começava a declarar esses benefícios, eu começava a declarar essas verdades. Pai, eu te agradeço porque quando eu oro em línguas, eu entro no descanso. Quando eu oro em línguas, Pai, eu oro mistérios. Pai, quando eu oro em línguas, a minha fé é edificada. E eu ia ministrando para mim mesma. E até hoje eu faço isso. Porque tem dias que você ora muito bem, tem dias que a sua alma tá e ela grita, ela não quer que você ore. É nesse momento que você deve orar. Então, em nome de Jesus, que você fique com essa palavra, que você medite nesse assunto tão importante e futuramente nós vamos continuar ouvindo sobre isso, porque um dos primeiros pilares, né, da igreja do Senhor e de nós como igreja, né, IHM, é a importância da oração. A oração em línguas. Sempre fomos ensinados e ministrados sobre a importância de orar no Espírito e saber se relacionar corretamente com Deus, né? E não depender única e exclusivamente de sermos dirigidos por homens ou por mulheres, mas nós somos criados por Deus para sermos guiados e dirigidos pelo seu Espírito. Ainda que Deus use homens e mulheres para nos ajudar, nos auxiliar, mas o nosso guia, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que é o nosso mestre, é o Espírito Santo. E ele tem uma língua espiritual para mim e para você estarmos continuamente conectados com ele e viver o melhor de Deus nessa terra e cumprir o nosso papel como igreja do Senhor. Cumprir o nosso papel de autoridades espirituais aqui na terra, cumprir o nosso papel até que Cristo venha. Amém? Então, a minha oração é que Deus te abençoe com essa palavra, assim como me abençoou, tem me abençoado, que o Senhor nos perdoe pelo tempo de negligência, mas que a gente pela fé receba o perdão de Deus e se levante no novo tempo em Deus para colocar todas essas verdades em prática e a gente viva o melhor de Deus para a honra e glória do nome dele, para que todos saibam que ele é Deus. Porque a Bíblia diz que nós só vamos ser testemunhas vivas do Senhor, só vamos poder testemunhar que Cristo vive por meio do Espírito Santo. Amém? Então Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, esteja conectados conosco. No próximo domingo nós teremos culto presencial, mas só vai participar aqueles que foram inscritos. Mas se você não conseguiu se inscrever ou se você optou por não estar conosco presencialmente no domingo, o culto será transmitido às 17 horas. Então o culto será transmitido no próximo domingo, dia 2, às 17 horas. Não perca, assista e seja abençoado, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Boa noite.